Olá pessoal, meu nome é Sergival Exílio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, esse projeto de ensino à distância, de aulas remotas. Lembrar a todos que ainda nos encontramos no período de afastamento social. Dizer a todos que se cuidem, esse vírus não foi embora, ele está só disfarçando a sua ida, mas ele ainda se encontra entre nós. As pessoas que estão infectadas circulam entre nós, o risco de transmissão é muito alto pelas vias aéreas, então evitem as aglomerações. Lembrar vocês que com essa proximidade, estou repetindo isso em todas as aulas, mas tenho que lembrar isso, com a proximidade do verão, as pessoas ficam mais incomodadas ainda com a utilização das máscaras, do álcool em gel. Moramos em uma região muito próxima ao litoral, então insistentemente queremos visitar as praias, é normal, é natural, mas é preciso que se evite as aglomerações e se tome os mínimos cuidados de proteção. Então, assim, nós amamos os nossos idosos, os nossos pacientes de risco, então assim, temos que ter muito cuidado com relação ao contágio com as pessoas infectadas e as transmissões, eu diria assim, para as outras pessoas. Então, a gente precisa se cuidar, é uma maneira de ter mais amor, de lembrar do amor ao próximo, Mandar um grande abraço também para todos os nossos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino. Um grande abraço para todos os profissionais da educação. Estão aí se reinventando, se desdobrando para dar continuidade a esse trabalho, para esse trabalho chegar até vocês. Dizer que logo, logo isso vai passar, se Deus quiser, e a gente vai poder se abraçar, se ver, E fazer um lembrete muito interessante, que esse é o mês que nós vivemos, o Setembro Amarelo, É um mês de combate ao suicídio, que é um mal, infelizmente, muito mais comum do que se imagina. Nós perdemos por ano no Brasil mais de 12 mil pessoas que tiram a própria vida pelo suicídio, e esse é o mês de combate ao suicídio, mundialmente falando, e, para ser mais preciso, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial ao Combate ao Suicídio. Então, deixar aqui um grande abraço aos profissionais da saúde que combatem, que orientam, que cuidam de nós. Esse trabalho, só lembrando, não é feito só no mês de setembro, mas ele é intensificado para a sociedade no período de setembro, no mês de setembro. Mas a gente tem aí uma situação que é muito difícil, muito penosa, porque mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida do planeta por ano. Então é uma estatística muito, muito alta, eu diria assim, de perdas de vidas humanas. Então esse pessoal da saúde que trabalha, que ajuda, que insiste, que combate, que orienta, que está ali sempre conosco, o meu grandiosíssimo respeito e um caloroso abraço para todos vocês. Então, só para lembrar, tá certo, pessoal? Hoje a gente vai falar para o pessoal do 9º ano, vai lembrar um pouquinho da física, do deslocamento, da velocidade, da aceleração escalar média, entender mais ou menos algumas grandezas. Eu vou tentar entender essas grandezas, como elas aparecem, como elas funcionam, só para a gente começar a ter uma introdução rápida, a parte de física, que também está dentro de ciências do 9º ano, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos começar. Então, assim, ao observar ao nosso redor, o mundo, a gente tem uma ideia de tudo que está se movimentando. Se eu ando de bicicletas, eu percebo um referencial que está parado em relação ao meu deslocamento na bicicleta. Se eu começo a caminhar, eu percebo que há também uma parte parada. Então, assim, a gente faz referência o tempo todo a todo deslocamento sem perceber ou sem se dar conta. É tão comum a gente se deslocar dentro de casa, na rua, ou para quem gosta de praticar um esporte, jogar bola, correr, nadar, andar de bike, andar de... Eu não vou dizer moto, que moto é esporte, mas... E a gente não se dá conta de como o planeta todo, de uma certa maneira, está se movimentando o tempo todo. A gente tem que
começar a entender melhor esses deslocamentos, essa locomoção, essa ideia de movimento que o corpo humano realiza, né? A gente pode notar que os carros se locomovem, as pessoas, os objetos que caem, às vezes, no birô, de uma cadeira, né, de uma cama. O interessante é saber que uma boa parte dessa situação pode ser explicada, né? Que esse movimento de um objeto se mantém com uma certa regularidade, a gente pode tentar entender, saber o que realmente aconteceu ou o que vai acontecer depois. Quando fazemos essa descrição do movimento sem nos preocupar com suas causas, estamos entrando em uma área da física conhecida como cinemática. Ou seja, é uma parte das ciências, a cinemática é uma parte da ciência que justifica ou explica o deslocamento desses corpos, dos seres, ou até mesmo a queda de uma cadeira, eu diria assim, do seu telefone, ou de um controle de uma televisão. Então a cinemática é a parte da ciência que matematicamente justifica e explica esse tipo de deslocamento, de movimento que é tão corriqueiro, que é tão comum e que nós normalmente não damos atenção por ser tão comum. Mas a ciência explica isso, tá certo? Então existem alguns cálculos que são utilizados para justificar. O referencial, em uma viagem de carro, por exemplo, a gente observa o velocímetro, né? Que pode andar até, normalmente, ele está permitido nas BR de 100 km por hora, que está lá no odômetro. O odômetro seria o instrumento, aliás, o velocímetro para medir a velocidade, o odômetro para medir o deslocamento. Então ele está lá, é um componente do veículo, até para determinar se aquele condutor, se o motorista, está ultrapassando os limites permitidos por lei. Então fica lá exposto no veículo. Ao mesmo tempo, o seu veículo está ultrapassando um caminhão cujo velocímetro indica 80 km por hora. Será que o caminhoneiro irá observar que o seu carro está a 100 km? Ele não tem como acompanhar isso, né? A resposta dessa pergunta vem do conceito de referencial, que a gente tem de referencial, que pode ser considerado como um marco, um ponto determinado, né, de referência utilizado para definir uma posição de um ou de outro objeto. Ou seja, se eu estiver parado em um local e um carro passar por mim, eu sou o referencial com relação àquele veículo que está se deslocando, né? Os velocímetros são fabricados com a intenção de registrar a velocidade desse deslocamento com relação a um determinado referencial fixo na Terra. Então, assim, eu passei a 100 km por hora, eu passei a 20 km por hora, mas o referencial é o ponto fixo, o ponto parado, que vai determinar a relação direta desse veículo, desse meio de transporte com relação a quem está se deslocando dentro dele. Eu só coloquei aí uma figura ilustrativa para a gente ter uma ideia do ponto A ao ponto B em caso de ultrapassagem. Então, o referencial é aquele que está naturalmente parado com relação àquele que passa por ele. Para o caminhoneiro que está em movimento, ele não verá o seu automóvel a 100 km por hora. Por quê? Porque ele também está a 80 km por hora. Então, assim, a diferença de 20 km é tão pequena que ele não se dá conta da intensidade dessa velocidade. Ele sabe que ele está a 80 km por hora, mas ele não se deu conta que você passou com 20 km a mais em sua velocidade. Então, o caminhoneiro passou a ser o referencial com relação ao seu veículo que se deslocou em uma velocidade superior a isso. Ou seja, a velocidade do seu carro menos a velocidade do caminhoneiro dá uma diferença de 20 km. Se você e o caminhão estivessem em sentidos opostos, né, em sentidos contrários, eu diria assim, qual seria a sua velocidade em relação ao caminhão? Um referencial adotado seria altera normalmente o sentido, né, dessa noção de velocidade. Quando um passa pelo outro, ele pode alterar essa noção de repouso do que está parado e do que está se deslocando, que está em movimento. Ou seja, o referencial é utilizado como base quando ele se encontra fixo, parado, ou quando ele se encontra em uma velocidade inferior àquela que é ultrapassada por este. Agora, quando estão em sentidos opostos, aí não dá para você ter uma ideia de medir, de mensurar mais ou menos essa velocidade determinada. Então, considere o seguinte exemplo.
você está sentado dentro do ônibus, e se a gente adotar como referencial o ônibus, você está em repouso dentro desse ônibus, porque o ônibus está se deslocando, mas você está paradinho dentro dele. Mas se o referencial for um observador de um ponto fixo fora desse carro, na terra, você também vai estar em movimento, mas na verdade quem está em movimento é o ônibus, não é você. Então o referencial mostra essa condição de quem está se deslocando, na verdade seria você dentro do ônibus, mas na verdade você está em repouso. Ou seja, você está lá na sua inércia dentro do carro. Quem passa é o carro por mim, se o referencial estiver parado na rua. Então é importante que você tenha essa ideia de condição de conhecimento. Trajetória, que seria uma outra grandeza que pode ser alterada pela adoção dos referenciais, e a gente vai entender melhor como funciona essa trajetória. A trajetória pode ser considerada como um conjunto de pontos percorrido por um móvel. Ou seja, como exemplo, quando se faz um risco de giz, né, ou se um lápis tinta branca no quadro, né, os pontos percorridos por esse lápis, né, que é escrito, ficarão marcados e vão definir essa trajetória. Como a gente já falou, essa trajetória pode mudar com a mudança desse referencial. Considere que você está novamente sentado no ônibus e essa trajetória não é mais em linha reta, ela é curvilínea, eu poderia dizer assim. Então é preciso lembrar que essa trajetória pode mudar de acordo com o referencial que é tomado em relação a ela. Nesse instante, ele está em uma trajetória reta, que a gente chama de trajetória retilínea, o ônibus está passando. E com a velocidade permanente, que a gente diz assim, a velocidade está constante, está a 70, 80, 90 km por hora. Então eu tenho uma trajetória definida, eu poderia dizer assim, que ela é reta, com a velocidade permanente, né, que é de 70, 80 km sem oscilação, e ela é constante. Então, de repente, uma lâmpada presa no teto cai. Para você, essa lâmpada estava parada, né? Está dentro do ônibus, essa trajetória descrita pela lâmpada vai ser retilínea, ela vai cair no chão do ônibus. Porém, para um observador que está fora do ônibus, que está em repouso do lado externo, né, em relação à Terra, a trajetória será um arco de uma parábola, ou seja, ele vai vê-la de uma maneira diferente, ou vai senti-la, ou vai calculá-la de uma maneira diferente. Então, é muito interessante. Essa trajetória vai ser muito dependente de quem utiliza como referencial. Quando eu estou dentro do ônibus, se a lâmpada do teto do ônibus cai, ela está numa descida retilínea, tá certo? Mas se tem alguém sentado do lado de fora e vê o ônibus passar, e quando essa lâmpada cai, ela vai fazer uma trajetória diferenciada em forma de um arco. Então, não que ele visualize, mas é que ela vai realmente acontecer diante dos conceitos da própria física. No espaço, o estudo do movimento, além da trajetória, é importante para se localizar a posição de um determinado móvel. Quando você está viajando em uma estrada, de quilômetro em quilômetro, encontra-se uma placa indicando a quilometragem, realmente distância, na verdade. O valor dessa placa mostra que distância você se encontra de um marco zero, do ponto que começou a marcação, eu poderia dizer assim, daquela própria placa na estrada, ou seja, a sua posição em relação à origem da trajetória. Por exemplo, a rodovia dos Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo à Baixada Santista, tem suas quilometragens marcadas em relação ao marco zero da cidade de São Paulo, ou seja, lá no marco zero, onde tudo começou para a contagem, por isso que a gente chama de marco zero, a partir dali, dependendo da direção em que você toma, você tem um espaçamento em sua trajetória e uma determinação de quilômetros percorridos a partir do ponto considerado o início daquela marcação. Não é do início da sua viagem, que fique claro, mas do início da sua marcação. Porque o início da sua viagem pode ser a metade da marcação do marco zero. Então aquela quilometragem vai estar relativamente um pouco mais avançada. Então é preciso que se tenha uma ideia com relação ao tipo de
de determinação para onde você vai, que a gente chama isso de trajetória. Se vai ser uma trajetória retilínea, né? A que velocidade você está desenvolvendo ou se locomovendo, e o ponto referencial, que pode ser uma pessoa fora do seu veículo que observa naturalmente você passar. Então é preciso ter esse tipo de atenção para que haja um melhor entendimento. Em outras palavras, quando você está no quilômetro 50 da rodovia, isso significa que você está a 50 km da Praça da Sé, ou seja, em outras palavras, do ponto de início da marcação. Mas não quer dizer o início da sua viagem. Podemos então definir o espaço como sendo a distância entre um ponto da trajetória e a sua origem, e serve para indicar a posição do móvel. Tá certo, pessoal? Então, o conceito de velocidade e de velocidade média. A gente já tem uma ideia de que é trajetória, a gente tem a ideia de ser retilínea, a ideia da velocidade, e a gente vai entender agora o conceito de velocidade e velocidade média. Para entender essa ideia de velocidade, a gente tem que imaginar, novamente, que você se encontra no carro a 100 km por hora, em uma agradável viagem de férias, né? Pensando assim. E que essa indicação significa? Significa que seu automóvel tem que manter, ou para manter essa velocidade, ele percorrerá 100 km em um intervalo de tempo determinado de 1 hora. Quando ele diz 100 km por hora, é como se o seu velocímetro está marcando 100. Mas para ele andar, a média do cálculo já foi realizada para aquele velocímetro, e a cada 1 hora 60 minutos, você terá naturalmente que percorrer 100 km. Então, a cada intervalo de tempo de 1 hora, ou seja, a velocidade é uma grandeza que mostra o quanto esse móvel, quanto esse veículo percorre em um determinado intervalo de tempo. Se eu andar 60 km por hora no meu velocímetro, depois de 1 hora eu vou ter que ter andado uma média de 60 km. É lógico que quando eu digo assim uma média, porque às vezes você freia o carro, ou você pratica uma frenagem, então você diminui a velocidade, às vezes você aumenta. Mas se você conseguir manter com maior regularidade, eu diria assim, aqueles 60 km, após 60 minutos, você terá percorrido a distância de 100 ou de 60 km, perdão. Então, assim, só para a gente entender, pedestres e atropelamento de alto risco, 60 km. Quando a gente diminui em termos de 30 metros, 50 km por hora, o pedestre atropelado com ferimento tem um risco menor de morte. Acima de 60 km, ele tem uma intensidade do choque. Abaixo de 50 km até 50 km, ele tem a colisão, provoca um dano menor. E a 40 km por hora, o dano é inferiormente ou infinitamente menor do que aquele de 100 ou de 60 ou de 70 km por hora. Então, uma redução de 5% na velocidade média pode resultar em um percentual de redução de 30% a menos de acidentes considerados fatais. Agora, é muito comum ou pouco provável que a gente tenha uma ideia de um intervalo de tempo maior. Você vai entender e manter quando se mantém essa velocidade constante. Se a gente falar aqui que o trânsito urbano, isso pode desencadear uma prática considerada impossível, e aí uma série de situações pode acontecer, e podemos entender o conceito de velocidade média. A gente toma, por exemplo, a locução de uma corrida de Fórmula 1, né, que os veículos andam a 200, 300 km por hora, dependendo do local da pista. Aquele veículo pode desenvolver uma velocidade relativamente muito alta. A velocidade média, por exemplo, de 170 km por hora seria a média da alta e da baixa, dividida por 2, e essa consideração significa que o carro manteve essa velocidade durante toda uma volta naquele autódromo, né? Assim, esse número mostra a velocidade, o valor da velocidade que melhor representa todas as velocidades que ele teve durante uma volta. Ou seja, ele conseguiu oscilar para cima, ou para mais ou para menos, mas ele manteve aquela velocidade considerada média. Para efetuar o cálculo da velocidade média, a gente precisa considerar que ele se locomove em uma trajetória marco, como ilustrado na figura abaixo. Aí a gente mostra aí. Tem os marcos ali. Então, no espaço inicial, a gente utiliza, dentro da fórmula, utiliza o S e o 0, seria o espaço inicial. É acionado o relógio
e se registra o início, o tempo inicial. T0 seria tempo inicial, que a gente tem aí. Novamente se observa o relógio e anota-se o tempo final. É onde ele para, onde ele termina o deslocamento. De posse desses dados, é possível calcular o deslocamento escalar do móvel, que será o espaço final, onde ele chegou, menos onde ele começou. E o intervalo de tempo, quanto tempo ele gastou? Quanto tempo ele chegou lá, se ele gastou 1 hora e meia, menos o tempo que ele iniciou. Então, assim, o espaço, a variação de espaço, que existe uma letra no alfabeto grego, que é o delta, né? Delta S é a variação de espaço, seria o espaço final menos o espaço inicial, como está ali naquela fórmula na parte de cima. E o intervalo de tempo, quanto tempo ele gastou? A variação de tempo, que seria igual ao tempo final menos o tempo inicial. Então, aí, a partir daí, ele teria uma ideia de cálculo para entender a velocidade. Então, a velocidade escalar média é definida, é determinada como sendo o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, a velocidade média, perdão, não coloquei ali, é igual a ΔS, variação de espaço, dividido pela variação do tempo. O espaço que ele percorreu pelo tempo que ele gastou. Então, eu vou ter a velocidade média do móvel. Eu posso sair daqui correndo e fazer esse cálculo. Eu vou andar quantos metros, eu gastei quanto tempo para andar tantos metros, e dividir os metros que eu andei pelo tempo que eu gastei para percorrer aquele espaço. Esse é o cálculo que é utilizado. As unidades mais usadas para as velocidades são metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional, e o quilômetros por hora, porque é o tempo que a gente anda, em quantos quilômetros você percorreu em tantas horas, que é o que a gente tem no velocímetro de qualquer veículo, de qualquer carro, né, automotor, que a gente tem aí nas motos, motocicletas também, que é a unidade usada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A aceleração escalar, que é a aceleração média, né, a gente aprende no dia a dia que a velocidade não é uma grandeza que obrigatoriamente tem valor constante, ou seja, vai oscilar. Uma hora você sai em uma velocidade, outra hora você está em outra velocidade, então assim, há uma mudança de valores. Ela pode variar a sua intensidade em um grande número de casos. Por exemplo, quando um ciclista inicia o movimento de uma bicicleta, ele necessariamente está parado, então ele tira ela do repouso e começa a pedalar até atingir a velocidade desejada. E assim dizemos que ele imprimiu uma aceleração a determinada a bicicleta. E aí a gente vai notar que essa grandeza está intimamente ligada a essa variação de velocidade. E aí a gente tem hoje instrumentos para aferir, para medir a velocidade que esse veículo acaba desenvolvendo em uma rodovia. E aí a gente tem a aceleração escalar média, né, que a gente apresenta no dia a dia, que é uma grandeza que obrigatoriamente tem valor, não que tem valor constante, né, ela pode variar, não tem valor constante, perdão, ela pode variar de sua intensidade em grande número de casos. E aí a gente tem exemplo que a gente já falou aqui anteriormente, né? Eu acabei repetindo ali aquele quadro. Desse modo, a aceleração escalar média pode ser definida como a variação da velocidade do móvel dividida pelo tempo necessário, como a gente já viu aqui. Então, a aceleração média seria a variação de velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação do tempo final menos o tempo inicial. E aí a gente vai ter esse resultado propriamente dito. Então, a unidade de aceleração vem de uma divisão entre as unidades de velocidade pela unidade de tempo. Utilizando as unidades do sistema internacional, a gente vai ter assim, aquilo que eu acabei de falar e transformar em metros e metros por segundo dividido por 2. Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou lembrar a vocês, nós vamos adentrar essas fórmulas de física que dentro da ciência explicam o deslocamento, a velocidade, para entendermos melhor esse procedimento. Um grande abraço do professor Sérgio Val.